Fala pessoal, vamos iniciar nosso terceiro bimestre falando um pouquinho das políticas públicas de saúde. E a primeira que a gente vai estudar vai ser o Programa Nacional de Imunizações, o PNI. Então vamos aqui à nossa aula. O PNI ele surgiu ali na década de 70. Aí surgiu num contexto assim, de uma época bem nebulosa da nossa saúde pública. O objetivo dele era erradicar ou minimizar a ocorrência das doenças imunopreveníveis. Doença imunoprevenível é uma doença que pode ser prevenível com vacina. E ali, principalmente nos anos 60, iníciozinho dos anos 70, muitas dessas doenças elas atingiam a população e, como não existia uma estrutura apropriada para o atendimento de saúde pública para a população, muitas pessoas eram acometidas por diversas doenças que poderiam ser prevenidas. Então, por não haver, na época, nenhuma ação centralizada não, nenhuma ação coordenada de uma maneira única a nível nacional, foi criado o PNI com essa finalidade, de disponibilizar para a população um rol mínimo ali de vacinas para prevenir essas doenças que tinham uma alta incidência. Aqui na imagem a gente pode ver a imagem de protestos da época, por melhores condições aí na saúde pública. Então, a partir ali de 1973, começou a se organizar o Programa Nacional de Imunização, sob a responsabilidade do Ministério da Saúde. Então, o Ministério da Saúde ele criava as diretrizes que eram seguidas ali no país inteiro, fazendo com que a vacinação fosse padronizada em todo o país. Isso foi muito importante. Foi um dos programas de saúde pública de maior importância, eu diria, aí no século XX aqui no Brasil. E a vacinação no Brasil, ela remete aí a Oswaldo Cruz, ao início lá do século XIX. Já existiam campanhas de vacina, né? As primeiras vacinas no país elas chegaram lá em 1804. E desde então são mais de 200 anos de experiência com imunização. Mas só a partir do PNI isso tomou uma proporção assim a nível nacional e ocorreu essa padronização, com essas ações planejadas. Então, o PNI ele proporcionou a erradicação de várias doenças, tá? E a redução, uma redução importante de outras. Então, a importância dele é irrefutável. A gente pode citar aí como exemplo a erradicação da varíola e também da poliomielite, tá? Que são doenças muito incapacitantes, são doenças graves. E a gente pode citar outras doenças também, como tétano neonatal, difteria, coqueluche. A maioria de vocês aí acho que nunca viu ninguém com uma doença dessas, nem nunca ouviu falar de algum caso. É muito raro, praticamente não existe mais. Tudo isso por conta do Programa Nacional de Imunizações. Aqui nessa imagem a gente pode ver como é o efeito da varíola. Aqui está uma criança com varíola e aqui uma criança com sarampo. Aqui nessa outra imagem também a gente pode ver casos de poliomielite, também conhecido como paralisia infantil. Então, as grandes campanhas de vacinação começaram lá na década de 60. Tá? A primeira delas foi contra a varíola. Então, como ela obteve um grande êxito, né, na vacinação em massa, outras campanhas foram acontecendo. Então, nos anos 80, nós tivemos a primeira campanha nacional de vacinação contra a poliomielite. Hoje é uma doença que já pode ser considerada erradicada. E o último caso, até esse detalhe é importante a gente citar, o último caso registrado ocorreu na Paraíba em março de 1989. Então já faz muitos anos. Quando a gente fala em vacinação, não tem como dissociar de atenção básica. Tá? E a atenção básica hoje ela está representada pela clínica da família, pela estratégia de saúde da família. Então, os postos de vacinação, na sua grande maioria, eles estão inseridos lá numa clínica da família.
é onde, desde do recém-nascido até o idoso, que moram ali na região, é lá que eles vão ser vacinados. Outra coisa importante também, introduzida pelo Programa Nacional de Imunização, foi o Calendário Nacional de Vacinação. Então, nesse calendário existe uma série de normas, todas as vacinas ali estão listadas nesse calendário, e ali são estabelecidos os tipos de vacina, o número de doses, o esquema básico e o esquema de reforço, idade para administração de cada dose e o intervalo entre as doses. Então ali, nesse calendário, vem todas as informações, e esse calendário ele é atualizado frequentemente, sempre existem novas atualizações, introdução de novas vacinas. Então, principalmente para o estudante, é importante que ele fique atento para sempre estar consultando um calendário atualizado, porque essas atualizações elas ocorrem ali praticamente anualmente. Então é importante ficar atento quanto a isso. E aqui uma curiosidade sobre o Zé Gotinha. O Zé Gotinha ele foi criado lá na década de 80 por um artista plástico para tentar atrair mais as crianças, né, para a campanha de vacinação. E o Zé Gotinha, a expectativa é que ele fosse assim, mas em alguns casos, na realidade, ele fica um pouquinho diferente. E é até curioso, tenho essa lembrança de quando eu era criança, eu fui numa campanha de vacinação para ser vacinado, e algumas crianças, quando se deparavam com o Zé Gotinha, elas entravam em estado de pavor, começavam a chorar e tinham um efeito até contrário. Não sei se vocês já passaram por isso também. Existem uns Zé Gotinhas, né, que são mais bonitinhos, mais bem feitos, e outros que não ficam tão legais assim. Mas é só esse detalhe aí para descontrair um pouquinho. Para a gente encerrar essa aula de hoje, e a partir de agora eu vou tentar deixar as aulas bem mais compactas e bem mais resumidas. Aí nós vamos falar aqui um resuminho bem básico sobre bases imunológicas da vacinação, que é como o nosso corpo ele produz essa imunidade. Então, o nosso sistema imune ele vai atuar basicamente de duas maneiras quando ele entra em contato com um agente invasor, um agente infeccioso. Então, o primeiro tipo de resposta a gente diz que é uma resposta inespecífica, é uma resposta natural. Então, essa resposta inespecífica ela é praticamente a primeira resposta que o corpo dá para qualquer agente invasor, independente do tipo. Então aqui a gente pode citar como exemplo a inflamação e a febre. Tá, e ela é uma resposta mais rápida. Por exemplo, se você se machucar, entrar uma farpa no seu dedo e ela estiver contaminada com sujeira, não precisa ser necessariamente com um vírus ou com uma bactéria. Aquele local ele vai inflamar. Isso é uma reação natural. E é uma reação rápida. Então, ela pode levar de minutos a horas. E ela é rápida porque ocorre ali o processo de fagocitose, tá? Que é um processo natural que o seu organismo adota para combater qualquer agente invasor. Então, aqui como exemplo dessa resposta natural ou inespecífica, nós temos a própria fagocitose, e a gente pode citar também os processos aí de febre e de inflamação. E a segunda maneira é pela resposta adquirida, adaptativa ou específica. Então essa resposta aqui ela vai ser específica para aquele agente infeccioso, para aquele vírus que invadiu o seu organismo. Então ela é específica para aquele agente infeccioso. E é uma reação que ela é mais lenta, ela demora um pouco. Porque aqui o seu corpo tem que identificar o agente infeccioso e o seu sistema imunológico ele vai trabalhar para neutralizar esse agente infeccioso e ainda produzir anticorpos e células de memória. Então a resposta específica ela gera a imunidade à doença, porque o seu sistema imunológico ele vai identificar o invasor e vai produzir as células de memória.
Então, como vocês viram aí no esqueminha que eu coloquei, acabou dando um probleminha aqui na gravação, depois vocês voltam e dão pausa e até anotem, tá? Como é esse processo da resposta específica. Tudo começa lá com os macrófagos, eles vão fazer a fagocitose e eles vão expor na membrana celular algumas partículas desse invasor. E eles vão ativar os linfócitos TCD4+, e esse linfócito TCD4+, ele vai ativar outros dois linfócitos, os linfócitos TCD8+, e os linfócitos B. O TCD8+, ele vai produzir toxinas para matar o patógeno, e o linfócito B, ele vai produzir os anticorpos, sendo que todos esses linfócitos eles vão se dividir também em células de memória, para em uma outra vez que esse patógeno invadir o organismo, eles já vão estar preparados e já vão produzir os anticorpos automaticamente, não vai precisar de todo esse processo. E aqui outros conceitos importantes, que é o de imunidade ativa e o de imunidade passiva. A imunidade ativa ela vai ocorrer dessa maneira que eu acabei de falar, pela atuação dos linfócitos. Então aqui o corpo ele é infectado naturalmente pela doença e ele vai produzir os anticorpos. O próprio corpo vai produzir esses anticorpos específicos para cada doença. Então a imunidade ativa ela é natural, ela é produzida naturalmente e ela é duradoura, porque vai ocorrer a estimulação das células de memória, por todo aquele processo lá de macrófago, linfócito TCD4+, TCD8+, e linfócito B. E ela também pode ser adquirida pela administração das vacinas, tá? Que elas vão estimular a resposta imunológica do mesmo jeito, só que de uma maneira mais segura e controlada. E por último, a imunidade passiva. Na imunidade passiva, o seu corpo não vai produzir os anticorpos, não vai ocorrer todo aquele processo lá com os linfócitos para a produção dos anticorpos. Aqui, o seu corpo ele vai receber passivamente, ele não vai ter nenhuma atividade de produção de anticorpos, ele já vai receber passivamente esses anticorpos prontos. E isso acontece em duas situações. A primeira é na passagem pela via transplacentária, da mãe para o feto, e depois pela amamentação. É por isso que é tão importante a amamentação, porque pelo leite materno a mãe transfere vários anticorpos para o filho. E a segunda maneira é pela administração de soro. Então a diferença de vacina para soro está aí. É importante também vocês terem essa noção. A vacina ela estimula a imunidade ativa, a produção pelo seu próprio corpo dos anticorpos. O soro não. O soro já é um preparo onde tem os anticorpos prontos. Tá? Então essa é a diferença. Então o soro ele vai conferir uma imunidade imediata. Assim que você administra o soro, os anticorpos estão ali, eles vão atuar e vão agir sobre o patógeno. Mas ele não gera uma imunidade duradoura, ela é transitória. Então você não fica imune à doença ou ao patógeno, ao contrário da imunidade ativa. Tá? Então nossa aula fica por aqui. Qualquer dúvida que vocês tiverem, é só enviar pelo chat. Um abraço, pessoal!